Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre como que você pode transformar 10 conteúdos em um, que é como transformar um conteúdo em pelo menos outros 10, economizar tempo e vender mais sem virar um escravo das mídias sociais. E eu sei, eu ouço muito as pessoas falando, Camila, eu não consigo produzir conteúdo, eu não consigo dar conta de Instagram, Facebook, isso, mas aquilo. Então a gente vai entender aqui como que você vai poder começar a lidar com isso, com uma estratégia que eu acredito ser relativamente simples, mas ela tem aí alguns fundamentos importantes que só a prática vai trazer para você. Então o meu papel é justamente esse, praticar, limpar o terreno para facilitar as coisas aí para você. Então vamos lá. Antes da gente falar especificamente sobre a estratégia, deixa eu te dar algumas bases aqui, um ponto de partida para alinhar aqui a nossa conversa, que é o seguinte. Hoje, ter conteúdo nas mídias sociais é uma necessidade, certo? Então, as pessoas não entram nas mídias sociais para comprar, elas entram para se informar, elas entram para ver o que os amigos estão fazendo, o que as marcas estão postando. Então, o conteúdo hoje das mídias sociais se torna uma necessidade, porque ninguém entra necessariamente nas mídias sociais para comprar. Então, o conteúdo faz parte de uma jornada de compra, né? O conteúdo que você produz faz parte dessa jornada e ajuda no processo, então, de despertar o interesse das pessoas para aquilo que você está vendendo. Então, hoje é uma necessidade. Só que, quando a gente começa a olhar aí pelo retrovisor, quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais, basicamente eu tinha que me preocupar com uma coisa, que era um negócio chamado Facebook. Não tinha ainda forte Instagram, LinkedIn era bem iniciante, Snapchat não existia, Pinterest não existia, YouTube também era uma coisa que já existia, mas não era esse viés que a gente tem hoje. Então, na medida em que o tempo vai passando, mais e mais redes sociais vão entrando, né, nesse leque, e mais pessoas utilizam esses canais. Então, cada vez mais tudo se torna importante. E aí a gente tem que começar a girar vários pratos para a gente poder dar conta aí de tudo que precisa ser produzido. Então, só se a gente olhar aqui a quantidade de redes sociais que tem um volume super expressivo de usuários e a gente precisa estar nesses canais, mostra a necessidade da produção de conteúdo. Então, não é incomum e não é difícil a gente ver pessoas que se sentem escravos porque elas não conseguem dar conta de tudo, e talvez esse seja o seu caso. E o que acontece? Então hoje a gente tem cada vez mais redes sociais, cada vez todas elas são importantes, a gente precisa produzir esse tipo de material, e aí a gente começa a ver dentro das mídias sociais algumas tendências, né? Alguns tipos de conteúdo, alguns formatos de conteúdo que acabam se popularizando, e às vezes a gente nem sabe muito porquê, a gente nem sabe de onde veio aquilo, mas a gente acaba adotando. Recentemente, principalmente em Facebook e Instagram, a gente teve a tendência aí dos vídeos com as headlines, né? Os nuggets, também popularizado aí por esse nome, que são trechos de vídeos que tem uma headline ou um vídeo mesmo mais quadrado, que tem uma chamada e geralmente com uma legenda embaixo. Então esse é um tipo de conteúdo, né? É uma tendência que surgiu aí nos últimos anos e a gente vê se espalhando nas mídias sociais, mas a gente não sabe muito bem por que isso acontece e por que ele é desse formato. A prova diz que eu também utilizo esse tipo de conteúdo com as chamadas, a headline e a legenda também nos meus canais. E uma das primeiras pessoas que eu vi utilizando esse formato, uma das primeiras pessoas que eu vi aplicando esse tipo de formato que a gente chama de nugget, né, ou esse vídeo picotado, vamos dizer assim, foi esse cara aqui chamado Gary Vee. Então ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi utilizando vídeos com essa chamada mais atrativa, vamos dizer assim, para as mídias sociais, em específico Facebook e Instagram. Qual é a ideia aqui, né? Então, Facebook e Instagram, eles têm uma particularidade que os vídeos começam a rodar sem som, né? Então, você tá rolando ali o seu feed e o vídeo começa a rodar. Então, essas chamadas, essas headlines, servem justamente para você chamar a atenção das pessoas para o tema do vídeo, já que em muitos casos elas não vão assistir o vídeo inteiro. Então, quando eu comecei, vamos dizer assim, me sinto super velho falando isso, mas quando eu comecei, esse tipo de conteúdo, esse formato não existia. Então a primeira pessoa que eu vi foi o Gary. E qual é a ideia por trás disso? O primeiro ponto é gerar um impacto, ou seja, a pessoa parar de rolar ali o feed, prestar atenção, e a sua headline, a sua chamada é o primeiro ponto para você pegar a atenção da pessoa. E depois, dentro o conteúdo em si, se você começar a assistir alguns vídeos do Gary, por exemplo, até os meus, esses conteúdos, eles não são produzidos para o Facebook ou são produzidos para o Instagram. Então, eu não chego, sento aqui e agora eu vou gravar um vídeo para o Facebook, ou agora vou gravar um vídeo para o Instagram. Ele é retirado de um vídeo, às vezes maior, no caso aqui, essa entrevista, ele deve ter, que seja lá, 20 minutos de entrevista.
um vídeo para Instagram tem 1 minuto, ele pega um trecho dessa entrevista e aí transforma em um conteúdo. Então a gente começa a entender algumas questões da tendência dessas chamadas e o mais importante, como que a gente começa então a aproveitar conteúdos já existentes para poder alimentar aí as nossas redes sociais, certo? Então, a fonte disso tudo que eu vou compartilhar aqui com você, eu gosto de dar a fonte e dizer, olha, isso aqui não fui eu necessariamente que inventei, eu vou adaptar isso para o meu negócio, para a minha realidade, mas a fonte disso tudo é um post que o Gary Vee fez no blog dele, onde fica bem claro e bem detalhado de onde vem essa estratégia. Então, eu recomendo bastante que você comece a entender como que você pode transformar um conteúdo em pelo menos outros 10 a partir de um post, né? De um conteúdo que você produz, você pode derivar ele em pelo menos outros 10, que é o que a gente faz aqui. No caso do Gary, eu acho que ele deriva em 30 e poucos outros tipos de conteúdo, mas aí é uma questão de braço, equipe e também de necessidade, né? Ele tá em várias redes sociais e aí ele vai poder nutrir essas redes sociais. Então, um ponto importante aqui que eu preciso falar com você é o seguinte: o que eu vou falar aqui é uma junção do que eu vejo o Gary Vee fazendo, que eu acho que é muito importante a gente olhar o que as pessoas fazem, não necessariamente o que elas falam, mas o que elas efetivamente fazem, e mais alguns aprendizados que eu tive aí ao longo do caminho, e o mais importante é adaptações, porque eu não tenho a mesma estrutura que o Gary Vee, por exemplo, você não tem a mesma estrutura que eu de equipe, ou você não tem o mesmo nicho que eu, então é muito importante a gente trazer os nossos aprendizados. E eu vou trazer aqui algumas coisas que eu acabei trazendo a minha pitada, vamos dizer assim, para esse tipo de conteúdo, para gerar o que a gente chama aí de conteúdo infinito, tá? Então, de uma forma resumida, né, esse trecho que a gente falou até aqui, a demanda por conteúdo aumentou. O Gary Vee foi um dos primeiros a usar esse modelo, pelo menos que eu conheço, tá? É importante você entender o modelo e fazer adaptações para o seu negócio, ver o que está ao seu alcance, o que você consegue fazer. E o que eu vou compartilhar aqui a partir de então é o que eu aprendi com o Gary, vendo ele fazendo, vendo lá o artigo dele também, e também a minha prática aí já de alguns anos trabalhando com mídias sociais. Então, para a gente falar aqui um pouquinho da minha estratégia de conteúdo para 2019, eu preciso trazer aqui 2 conceitos básicos para você, tá? Quais são esses conceitos básicos? Um é o que o Gary fala da pirâmide de conteúdo, tá? Então, ele usa essa pirâmide invertida de conteúdo e ele é bem simples, tá? Para você entender que são, basicamente, produção de conteúdo infinito seria em 3 passos, tá? Seria mais ou menos o seguinte. A gente teria, então, o pilar do conteúdo raiz, que eu chamo, né? Ou que ele chama ali do conteúdo pilar. Aí teria a parte do repurpose, que como é que fala? Remodelar o conteúdo, tá? Num micro conteúdo que ele chama, e aí você distribui pelas suas mídias sociais. O que está por trás, então, dessa pirâmide de conteúdo que ele chama de conteúdo pilar e eu chamo de um conteúdo raiz, tá? Porque a partir dele é o que vai derivar conteúdos aí para as outras redes sociais. Então, o conteúdo raiz é um conteúdo, geralmente, que o Gary fala, um conteúdo mais longo e completo, tá? Então, por exemplo, essa aula aqui que eu tô dando, ele pode ser considerado um conteúdo raiz, porque ela é uma aula mais longa, mais completa, e ela então pode ser a fonte de outros conteúdos que você já vai entender um pouco mais pra frente. Exemplo, uma palestra que você deu, ou que um funcionário seu deu, uma live que você fez no seu negócio, uma entrevista, enfim, um conteúdo geralmente mais completo, mais aprofundado, tá? Essa aula aqui, por exemplo, é um conteúdo raiz. Ela é uma aula um pouco mais longa. E a partir desse conteúdo raiz, o Gary trabalha lá com o chamado microconteúdo. E o que é esse microconteúdo? É o que eu chamo de conteúdo derivado, que é o que deriva daquele conteúdo raiz. Então, é como se fossem pedaços do conteúdo raiz transformado em novos conteúdos, tá? Então, por exemplo, eu pego essa aula aqui, ela vai ter 30, 40 minutos, eu pego trechos dessa aula e eu uso, então, trechos dessa aula para produzir, por exemplo, um vídeo para Facebook, uma frase no Instagram, um post no LinkedIn. Então, a partir desse conteúdo maior, eu vou fazendo pedaços dele e vou recriando outros formatos, outros vídeos, frases, texto, posts do blog. Mais adiante você vai entender um pouco mais sobre como isso funciona na prática, tá? E aí, feito isso, inicia o processo de distribuição, que é você publicar aí nas redes sociais a distribuição desse conteúdo, que no meu caso, o que a gente faz? De um conteúdo, por exemplo, uma aula como essa daqui, ela vai virar vídeos para o Facebook, vídeos para o Instagram,
chamadas por stories, post no blog, podcast, posts para LinkedIn, mandar e-mail falando sobre essa aula, vídeos para o IGTV, vídeo para o YouTube, mandar também avisos no Messenger e no WhatsApp a partir de uma aula. Então, tudo isso a gente pode tirar de um conteúdo. Se você trabalha com outras redes sociais, você pode também utilizar isso, Twitter, coisas nesse sentido, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Você tem um conteúdo pilar e a partir dele você vai derivando outros conteúdos, frases, textos, vídeos, áudios para outros canais, para você alimentar esses outros canais e aí você não vai virar, então, um escravo das suas redes sociais. Então, de modo geral aqui, como que funciona? Temos um conteúdo raiz, que geralmente são conteúdos mais longos. A partir desse conteúdo raiz, teremos conteúdos derivados, que são um conteúdo raiz reduzido e ou adaptado para o canal em específico. Então, o YouTube não usa aquelas headlines. Então, no YouTube vai ter um vídeo mais quadrado sobre 5 minutos daquilo que você estava falando. O Facebook e o Instagram já usam vídeos mais quadrados com a headline. Então, ele vai ser adaptado para aquele formato. O podcast, por exemplo, você pode extrair o áudio e aquilo vira um conteúdo para uma outra mídia, uma outra fonte, tá? E aí a gente consegue fazer, então, pelo menos 10 conteúdos novos a partir de um conteúdo. E claro, você pode ter mais ou menos, dependendo, então, do que eu disse, do que você precisa adaptar da sua estrutura e da sua equipe. E aí você distribui esses conteúdos dentro das suas possibilidades, aí dentro do seu time ou dos canais que são relevantes para você, certo? Então, para isso exige um planejamento, tá? E eu gosto muito de primeiro colocar no papel e depois colocar em prática, e depois que está em prática, sempre estar de olho se aquilo ali funcionou ou não. Então, esse é um ponto importante. Eu vou mostrar o meu planejamento, a versão 2 dele, tá? A gente já tá indo para a versão, acho que 4, tá? Mas eu vou te mostrar a versão 2 que deu origem a isso. A gente já tá fazendo melhorias, já fez algumas mudanças, mas a gente tá sempre mexendo, sempre melhorando, sempre buscando adaptar esse planejamento. Então, acho que isso é uma mensagem importante para você, né? Então, ajustar, mexer, trocar e variar na medida em que você vai identificando aí pontos de melhoria. Então, esse planejamento, ele muda sempre. Quando eu falo sempre, eu digo sempre, tá? Então, é sempre bom, não necessariamente você mudar, mas é sempre bom você ficar de olho em possibilidades, novas tendências, novos formatos. Então, saiu o Story, saiu não sei o que, saiu o IGTV. Então, tudo isso você pode agregar aí na sua estratégia de conteúdo. E eu vou compartilhar aqui com você, então, o meu mapa mental do planejamento de conteúdo para 2019, no caso aqui. Esse aqui é o mapa mental, como eu disse, é a versão 2, a gente tá sempre mexendo em alguma coisinha aqui. Esse é o mapa mental, então, da nossa estratégia de conteúdo para esse ano, e eu vou explicar rapidamente como que as coisas vão funcionar aqui, só para você ter uma ideia e poder acompanhar também nos meus canais aí, aprendendo junto comigo, tá? Vamos lá. Bem, o que a gente determina, então, como um conteúdo raiz, tá? Conteúdo raiz, então, são os conteúdos mais longos. A gente tem basicamente 3 peças de conteúdo raiz, tá? 3 peças. A primeira são as chamadas lives nos grupos. O que isso quer dizer? Eu tenho um treinamento chamado Social Cell e uma vez por mês eu tenho uma live com os alunos dentro da nossa comunidade. Dentro da comunidade eu respondo as dúvidas dos alunos e ao mesmo tempo em que eu respondo as dúvidas deles, eu gravo a resposta daquelas dúvidas. A gravação dessa live vira um conteúdo derivado, porque eu pego lá, sei lá, que eu responda 10 perguntas em cada live, eu vou ter 10 vídeos para trabalhar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, por exemplo, tá? Então, esse é o material que a partir de uma live de mais ou menos uma hora e pouquinho, eu tiro vários conteúdos para publicar nas minhas redes sociais. Então, as lives nos grupos de alunos, elas derivam posts para o Facebook, a gente tem uma linha editorial chamada Fala Porto, para o YouTube, que é uma linha editorial chamada Fala Porto também, sobre o original. Podcast, a gente tem o Fala Porto, que é o áudio dessas respostas, e o IGTV também, que é o formato mais vertical ali dessas respostas que a gente trabalha. Então, esse é um conteúdo raiz que deriva aqui para 4 canais, a categoria chamada Fala Porto, tá? Um outro conteúdo raiz que a gente tem são o que eu chamo do webinar mensal. Então, uma vez por mês, eu dou uma aula, né? Um webinar, a pessoa assiste aquele webinar, tá? É um conteúdo sobre tendências, Instagram, enfim, o tema que eu achar relevante para a audiência. Ele é um conteúdo raiz. A partir do momento que esse webinar termina, vamos dizer assim, ele vira um conteúdo para o post do blog, então a gente meio que não transcreve, mas pega o tema do webinar, a apresentação e transforma ele num post para o blog.
Dependendo do tema do webinário, ele pode virar um e-book. Então, eu fiz um webinário sobre dicas de stories, como usar os stories do Instagram para vender, erros comuns nos anúncios do Facebook, métricas do Instagram. Então, o tema do webinário pode virar também um e-book. Esse webinar, ele vira uma aula editada, então a gente tira lá toda a parte que era do ao vivo da aula, a gente edita e ele vira, né, um programa chamado Fast Marketing, que é uma outra linha editorial, que vai para o YouTube e Facebook e também vai para podcast. Então, de um webinário a gente tem um post para o blog, e-book e uma aula editada que a gente usa para a geração de leads para o nosso negócio, tá? Então, esse é um outro conteúdo raiz aqui. E aí a gente tem a etapa, né, um outro conteúdo raiz que são os Social Sellers. Social Sellers são os meus alunos, tá, do treinamento Social Sell, que tem bons resultados e eu convido esses alunos para fazer uma entrevista. E aí eu chamo esses alunos para fazer uma entrevista. Esse é um conteúdo raiz que ele se transforma então em conteúdos para Facebook, YouTube, posts no blog, podcast, Instagram. Então a gente deriva essas entrevistas, os resultados dos alunos em materiais para nutrir também as nossas redes sociais. Então aqui é uma outra linha editorial que a gente considera um conteúdo raiz. E aí a gente tem aqui a agenda base, né, de todos os nossos canais, tá? Então aqui a gente tem a agenda, isso aqui é o que mais muda, na verdade, né? A agenda lá do Facebook. Então a gente tem segunda-feira entra um vídeo, terça uma pergunta, quarta vira um repost, enfim, a gente tem aqui alguns conteúdos que a gente trabalha então na nossa agenda nos nossos canais. Instagram vai ter lá a agenda de segunda a domingo, né? E aí vai ter aqui também os conteúdos que vão entrar no Instagram. Isso aqui também costuma mudar com frequência. Blog tem post segunda, terça, quarta e quinta. YouTube tem post terça, quarta e sexta. E-mail vai geralmente um e-mail por dia. LinkedIn, aqui é a mesma coisa. Podcast, as recompensas, a gente vai procurar trabalhar com um e-book ou uma aula nova por mês. Então, esse é o material aqui e as mensagens que a gente manda no WhatsApp e no Messenger também uma vez por semana. Então aqui é rapidamente a nossa agenda, tá? Isso aqui é o que mais muda, mas acho que o mais importante aqui é você trabalhar com essa questão aqui dos conteúdos raiz, tá? Então, os conteúdos raiz aqui é o que vai derivar materiais para você. Então, a gente vai ter aqui conteúdos para o cliente, né? Os nossos clientes aqui. Aqui para movimentar também a nossa base, uma aula, e nessa aula geralmente a gente faz uma oferta, faz alguma promoção, alguma coisa nesse sentido, e aqui vai ter os depoimentos também, os casos de sucesso do nosso treinamento. Então, a partir disso aqui tudo, a gente tem o conteúdo raiz e aí a agenda que acaba derivando aqui para os canais que a gente acaba utilizando, tá? Então, não tem muito segredo, tá? Essa questão aqui da agenda. Isso aqui, como eu disse, muda bastante, a gente tá já sempre ajeitando aqui o Instagram, troca Facebook, troca isso, troca aquilo, então muda bastante, mas acho que o mais importante disso tudo aqui é você definir o que poderia ser um conteúdo raiz para você. Pode ser uma live que você está respondendo os seus clientes, pode ser entrevistas com os seus clientes, pode ser eventos que você participe, e isso aí eu não sei, você tem que começar a pensar o que poderia, e aí você vai vir, né, no processo de transformar esse conteúdo em conteúdos para as suas redes sociais, derivando esse conteúdo. E aí alguns pontos importantes, né, que as pessoas falam pra mim nesse sentido. Mas Camila, será que não vai ficar muito cansativo a pessoa entrar no meu Facebook e ver o mesmo vídeo, entrar no meu Instagram e ver o mesmo vídeo? Eu acredito assim, a gente tem a sensação de que as pessoas estão super assistindo tudo que a gente publica, as pessoas estão super conectadas e não é a maioria das pessoas que está ali olhando 24 horas o que você faz, tá? Então, assim, isso é uma crença que a gente tem, que acha que, nossa, as pessoas estão, nossa, eu postei esse vídeo hoje, se eu postar ele daqui 2 meses, nossa, mas as pessoas não vão falar que eu já postei? Não, elas não vão falar. E se elas falarem é porque elas estão muito loucas e muito focadas no que você está fazendo, e isso não é comum. Se isso te incomoda, postar o mesmo conteúdo nos mesmos canais, uma coisa que a gente faz aqui é, por exemplo, simples. O vídeo lá, o Fala Porto 1, entrou no ar segunda-feira no Facebook, e o mesmo vídeo, por exemplo, entra no ar no Instagram na quarta-feira. Tá? Então, a gente faz essa mudança só da agenda para não entrar exatamente o mesmo vídeo nos 2 canais ao mesmo tempo, tá? É só isso, esse ajuste que a gente faz, a gente só intercala as publicações e isso já minimiza bastante. Aí a pessoa às vezes viu até no Facebook, mas daí recebeu no Instagram de novo, ela resolve assistir de novo, ela já viu, ela vai passar batida. Então, isso é alguns ajustes aí que você pode fazer para melhorar os seus resultados. Então, assim, de modo geral,
A estratégia é clara, como dizia lá, né? A regra é clara e a estratégia é clara. Um conteúdo raiz e trabalha com conteúdos derivados, tá? Então, você trabalha com a derivação desses conteúdos, não precisa necessariamente ficar produzindo novos conteúdos, você tem um conteúdo central ali, um conteúdo base, e a partir dele você vai trabalhar então com outros canais aí nas suas redes sociais. Quais são os pontos chaves? Primeiro, definir talvez quais são os seus conteúdos raiz e definir também quais são as redes sociais importantes para você, né? Então, quais são os canais que são realmente importantes para você. Então, aí eu uso lá podcast, isso, mas aquilo. E para você, o que é realmente importante? O que não pode faltar na sua estratégia? Eu acho que é um grande ponto para que você efetivamente use esses conteúdos de maneira efetiva, né? Que você consiga ter a consistência, eu acho que é a palavra-chave e a mais importante para você melhorar os seus resultados. Não adianta você fazer um conteúdo por mês. Eu acho que o mais importante é você fazer menos conteúdos, talvez, mas com bastante consistência e, claro, sempre avaliando os resultados e vendo onde que você pode melhorar aí com a publicação dos seus conteúdos, certo? Então, essa é a estratégia base que a gente vai trabalhar em 2019. Tem mais coisas, né, que a gente vai poder se aprofundar aqui, como revisão dos conteúdos, questões de postagem e tudo mais, mas acho que aqui já vai dar uma boa ideia de como que você pode trabalhar então com esse conteúdo sem necessariamente ser escravo aí dos seus canais, certo? Então, eu sou a Camila Porto, espero que você tenha curtido essa aula, deixa pra mim aí os seus feedbacks nos comentários, dá uma olhada aqui também nos links da descrição, que tem bastante material complementar aí que vai com certeza poder ajudar você a não virar um escravo das mídias sociais e conseguir transformar um único conteúdo em pelo menos outros 10 seguindo aqui essa estratégia, beleza? Então eu espero que você tenha curtido e a gente se vê em breve. Não se esquece de deixar o seu comentário e compartilha aí com as pessoas que você tá vendo se matando nas mídias sociais para produzir conteúdo, quem sabe isso ajude elas aí também.